Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Amém? Graças a Deus. Olha, se a gente olhar no Velho Testamento, né, as pessoas acham que o velho é antigo ou antiquado. Nada disso, né? Está tudo atual. Se a gente olhar lá, nós vamos ver que uma disposição de guerra, fala muito de guerra, fala se torceu o Velho Testamento, vai ser sangue, de tanta guerra, né? Agora, essa guerra, ela não acabou, só que ela mudou de foco, ela mudou de jeito. Antes a guerra era na carne, né? Na espada para ferir, na flecha, na lança, para derramar sangue e matar os oponentes, os inimigos. Agora, né? Será que nós temos inimigos, né? Porque continuam falando em guerra, mas a guerra agora não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas, né? Eles falam guerra santa. Antes, sem discernimento, o que aconteceu? Falavam de guerra santa e matavam as pessoas por amor a Deus, né? Amor a Deus não mata as pessoas, não é essa guerra santa. A guerra santa é diferente, né? Aqui fala, né, de armas da nossa milícia. Milícia é guerra, milícia é combate. Só que em Efésios, né, Efésios capítulo 6, né, diz que a nossa luta agora não é contra carne e nem sangue. Não adianta você brigar com as pessoas, né? Isso aí você vai ficar na lei, né? E a lei agora já não funciona dessa forma. Então, mas fala de armas, fala que Deus deu armas para a gente lutar. Então, Jesus disse o seguinte: eis que eu vos envio para o meio de lobos devoradores. Quer dizer, né, ele nos envia para uma situação de guerra, de oposição. E ele nos deu armas. Diz aqui que as armas da nossa vida não são carnais. Quer dizer, não estão segundo a carne. Não adianta você brigar com as pessoas, não adianta você agir conforme a força do seu braço. E muitas vezes com a sua capacidade intelectual. Não é por aí. São armas poderosas em Deus. Deus é que vai dar essas armas. Deus é que nos dá essas armas, né? E elas são poderosas. Quer dizer, elas vencem muito mais do que guerras. Se você olhar em Eliseu, veio um exército, o exército da Síria, para prender Eliseu. E o moço dele olha, né, e vê o exército que veio contra eles e fala assim: agora nós estamos perdidos, agora eles vão acabar com o senhor, o Eliseu. Aí Eliseu falou assim: o senhor, abre os olhos dele para ele ver que mais os que estão conosco, né, do que os que estão com eles. E Eliseu ora, ele ora. A oração é uma arma poderosa em Deus, né? Poderosa em Deus, que Deus nos deu. E Eliseu ora: Senhor, fere esse povo de cegueira. Então todos eles não conseguiram nem reconhecer Eliseu. Eliseu guiou o exército inteiro, né, até ao rei de Israel. Então, quer dizer, eles foram para prender Eliseu, mas Eliseu sem arma, sem espada, sem lança, eles foram com lança, com escudo, com espada, né, para prender Eliseu. Mas sem armas, Eliseu prendeu o exército inteiro, não precisou nem de algema, e levou todos eles presos, né? Falei assim: não é por aí, me segue. Aí todos eles acompanhando Eliseu, e Eliseu colocou eles diante do exército inimigo, que era o exército de Israel na época. Mas quais armas, não? Eliseu lutou? Armas poderosas em Deus.
Então, se nós queremos vencer nessa terra, vencer como servos de Deus, ou como se diz por aí, evangélicos, né? Nós devemos praticar estas armas, saber quais armas são, mas devemos usar estas armas. A arma é para ser usada. Olha bem, se você pegar armas, né? Se Davi pegasse a funda dele e tivesse guardado, não ia vencer gigante, né? Então ele usou a arma que lhe estava disponível. Então nós temos que usar, como servos de Deus, armas, né? Nós temos que entender essas armas, e nós temos que entender que nós fomos, né, colocados em uma situação de um mundo que é adverso, um mundo oponente, um mundo que não aceita a verdade, as verdades de Deus, e que nos opõe, né, e que causa guerra em nós. Tanto as perseguições da igreja de Jesus. Você vai lá na Nigéria, foi milhares de pessoas sendo mortas por causa do Evangelho. Agora, ele nos deu armas. Então, uma arma é oração. Não despreze a oração. Se você vai em Ana, né, você vê Ana, o que Ana fez? Ana era estéril, ela era estéril, não tinha filhos. E a concorrente dela, Penina, ficava humilhando a Ana. E não ter filhos naquele tempo era uma desonra, né? Era uma vergonha. O que Ana fez? Ela orou, mas ela orou de uma tal forma que o sacerdote falou: essa mulher está embriagada. Quer dizer, ela usou a arma espiritual da oração, ela se achegou a Deus, ela se achegou ao trono de Deus, né? Com confiança, sabendo que Deus responde oração, que Deus é favorável quando você crê e quando você age em oração. Você usa a arma espiritual, usou a arma espiritual da oração e da confiança e da fé, porque ela já foi com a fé certa de que ela obteria a resposta de Deus e que a resposta lhe seria favorável, porque a vontade de Deus também que haja multiplicação, né? Não é vontade de Deus que as mulheres sejam estéreis, a verdade é essa. Então ela usou. Então o que aconteceu? Como ela usou a arma espiritual disponível, né? Ela mudou situação. Então, isso nos dá uma lição de que nós não devemos viver de murmuração, nem de receber como sentença pronta e acabar um impossível. Era um impossível para o homem, né? Era impossível para Ana ter filho? Ela era estéril, mas, né, ela foi diante daquele que é dono da vida, que abre a madre e fecha a madre. Então nós temos que saber que o Deus a quem servimos é um Deus todo-poderoso, né? Então ela usou da arma. Então, o que acontece geralmente com as pessoas, né? Com as pessoas que se dizem que são crentes, né? Que são de Deus, que conhecem as Escrituras, não ora, e não ora o suficiente, ou não ora crendo, né? Nós não somos mendigos espirituais, tá? E não temos que viver sob o peso de circunstâncias adversas, porque nós temos armas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, quer dizer, para destruir aquilo que está se opondo a nós ou limitando nós. Então, a Ana orou e através dela, pela fé, veio Samuel, que foi profeta, juiz, né, rei e sacerdote. Olha bem, juntou tudo nele. Por quê? Por causa da oração de uma mulher, tá? Ela moveu
o trono de Deus, ela refutou a situação adversa, ela creu, mas ela não ficou parada. Enquanto as pessoas que vêm para Deus, o que elas esperam? Ficaram com a mente contaminada com aquela história da fada. Você já viu a história da fada? A fada tem a varinha de condão que vai né? Quer dizer, acontece isso, aparece o que a pessoa quer. Então as pessoas olham para Deus, né? Dessa forma, quer que Deus venha e faça tudo, mas não tem a prática do uso das armas espirituais, né? Se acomodam, e como as coisas na acomodação não acontecem, como as pessoas se comportam? Ficam repousando, né, nas distrações, e as coisas não acontecem, as pessoas começam a murmurar. Nós não somos mais os idólatras que faziam as suas invocações e as coisas não aconteciam. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que ouve. Então nós precisamos abrir a mente para entender que tudo que nós falamos, tudo que nós colocamos diante de Deus, Deus vai responder, Deus vai dar a solução. Mas é preciso usar armas espirituais. Ele falou assim: eu envio vocês para o meio de lobos devoradores. Vocês terão oposição, mas creia somente, e vocês vão ver a glória de Deus. Mas usem as armas, né? Então, porque as armas da nossa milícia é uma guerra. A limitação é uma guerra, né? A falta, a necessidade é uma guerra, né? Então nós fomos chamados para lutar contra tudo que se opõe a nós pela vontade de Deus. A vontade de Deus há de prevalecer. Então elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha bem, ela anula fortaleza que parece que não tem jeito, né? É uma oposição que é petrificada e que não tem solução. Você pode usar armas carnais, né? Armas carnais, pode buscar recurso em pessoas, pode buscar recursos nas suas habilidades, na sua força, na sua experiência, mas não vai demover. Só vai demover aquela situação através do uso de armas espirituais. Ana usou a arma espiritual e mudou a situação. Essa palavra é para que hoje você mude situações. Então você vê a oração de Elias, né? Elias perseverou em oração. Ele foi orar para chover. Então, como ele ora? Ele põe a cabeça entre os joelhos e ele ora e fala para o moço dele: vai lá e olha para o lado do mar, né? E olha lá, olha para você, se você vê algum sinal, alguma coisa. O moço vai, né? O moço vai e volta. Falei assim: não estou vendo nada não. Elias continuou, né? E por 7 vezes. O que você está? Não estou vendo nada não. O que aquele moço, né? O que aquele passava na cabeça daquele moço? Elias está me fazendo de bobo, né? Está me fazendo de bobo. Porque olha, eu estou indo lá, ele fala para mim olhar para o lado do mar, e eu não vejo nada, e ele me manda voltar, né? Já 6 vezes já está assim, né? Então ele ficaria amolado. Então, oração, quando você coloca, você não recua nela. Então você precisa orar para orar convenientemente, não orar, né, coisas inconvenientes. Então, por 7 vezes ele orou, e o céu havia fechado pela própria oração dele antes, né, por 3 anos e meio não chovia na terra, havia fome, carestia, toda a falta de tudo, né? Mas pela oração de Elias, que era um homem normal, é preciso anotar isso, né? Que era um homem comum, mas ele usou a arma espiritual, ele usou a fé, ele usou a persistência,
a persistência, ele ficou ali, ele não arredou o pé. O que você está vendo? Já pela terceira vez, não vejo nada. Quarta vez, não vejo nada. Quinta vez, sexta vez, né? Chega na sétima, aí o céu já começa a abrir. Eu estou vendo nada, a não ser uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então vai, desce, fala com Acabe para ele aparelhar o carro e descer, porque vai chover. Esse é o sinal. Então, usando armas espirituais para mudar a situação. Olha bem, nós não fomos feitos para nos conformarmos com a limitação, com as dificuldades, com as oposições. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos chamados a viver sobrenaturalmente. A verdade é essa, né? Oração de Jesus. O que Jesus fazia? Ele ia para um lugar deserto, né? Ia ao monte, a um lugar deserto, e ele, nas madrugadas, ele estava orando. Você não vê a ele orando, fazendo longas orações no meio do povo, porque quando ele desce da oração, ele já está no poder do Espírito Santo, e ele fala: sai dele, cala-te, seja curado. Então ele já está todo preparado para dar voz de comando. Ele muda a situação. A oração é feita para mudar a situação. A verdade é essa, mas tem que ser vivida, porque Deus opera. Já pregamos aqui na outra vez, como que Deus trabalha? Com o exército do céu e com os moradores da terra. É preciso orar. Sem oração não vai haver mudança, porque Deus não pode fazer nada se não for em resposta à oração, né? Em Provérbios, a palavra de Deus fala: preguiçoso, vai ter com a formiga, vê como ela trabalha. Um povo gregário, pequeno, miúdo, faz o maior estrago nas plantações. É tão forte isso que teve um tempo no Brasil que falou assim: se nós não acabarmos com a formiga vai acabar com o Brasil, né? A formiga cortadeira, né? Você vê o tanto que um bichinho minúsculo, o estrago que faz. Então, não é para preguiçosos. Não fique esperando, Deus, né? Louvamos aqui a bondade de Deus. Nós cremos na bondade de Deus, cremos na bondade de Deus. Mas como cremos na bondade de Deus, nós vamos agir pelo conselho de Deus. Falei assim: as armas que eu dei para vocês são poderosas. Mas é para que arma então? É para usar a arma. Ela é para ser usada, não é para ser desprezada. Agora, aí tem aquilo de vitimismo, né? A situação está totalmente adversa, está totalmente contrária. Aí, né? Vamos lá no exemplo de Ana. Aí como é que Ana ia fazer? Não, eu sou estéril mesmo, o Senhor me abandonou, o Senhor não me contemplou, a minha vida é essa mesmo, e eu vou ficar por aqui. Não, ela não aceitou. Falou: pera lá, eu tenho um Deus, eu vou clamar a Ele, eu vou orar a Ele, e eu sei que Ele vai me responder. E para reforçar ainda a minha fé, eu vou fazer um voto, né? O que eu pedi para o Senhor, eu vou dar para Ele. É para Ele, é para o Senhor mesmo, Senhor, né? Eu quero um filho varão. E depois deu mais 5 ou 6 filhos para ela. Abriu a madre dela, né? Ela ofertou a Deus a Samuel na tenra idade, e Deus então abre a madre dela e dá mais tantos filhos para ela. Então não se conformou, né? A palavra diz: não vos conformeis com esse século. Então nós temos numa terra estranha, né? Oponente, que se opõe, que é adversa, mas que nós, com as armas espirituais, nós podemos mudar a situação. Se você for olhar os heróis da fé, no capítulo 11 lá de Hebreus, ele fala que homens subjugaram reinos, se fizeram poderosos na guerra,
venceram a oposição, homens dos quais o mundo não era digno. Olha bem, não era digno, porque eram homens de fé, eram homens que praticavam as armas espirituais, que viviam em uma batalha constante, fazendo mudar situações. Você vai na oração e louvor de Paulo e Silas da prisão, ambos presos, olha bem, no cárcere interior, pés e mãos no tronco. Quer dizer, não tem jeito, não sai, é impossível, né? O diabo foi caprichoso, ele lá leva no cárcere interior. O que é cárcere interior? Tem um portão, se você passa por ele, né, tem outro, na última cela vai lá e coloca os dois. Quer dizer, daí não sai. Arma, né, para entrar lá, para abrir esses portões, tinha que ter um exército armado para arrancar eles, né? Mas eles não tinham esse exército, mas o exército que eles tinham é maior do que todos eles. O que eles fazem? Eles oram e louvam a Deus. O louvor também é arma de guerra. Põe na sua casa louvor, não vai pôr música do mundo não, põe louvor. Os anjos vão ali acampar ali, meu irmão, né? Então o louvor como arma de guerra, tem o amor como arma de guerra, tá? E a mansidão como arma de guerra, tá? A fé, a confiança, a perseverança, a paciência, a bondade, a benignidade, né? São todas armas. A consagração a Deus, a santificação, tudo são armas de guerra. E você tem as vozes, né? Tem as armas defensivas, mas também tem as armas ofensivas, porque muita bênção que é sua, né? Muitas vezes estão bloqueadas. O diabo achou uma situação para prender a bênção, para que ela não chegue na sua mão. Então você tem, né, a voz de armas ofensivas para determinar a devolução das bênçãos que ele reteve, tá? Então, o que Paulo e Silas fizeram? Mudaram a situação adversa. Havia um impossível. Quer dizer, haverá para o Senhor algo impossível? O nosso Deus é Deus do impossível, mas Ele está esperando que o povo dele clame, que o povo dele use as armas que Ele deu, porque são poderosas nele para mudar situações. Então, né, a oração, né, oração e jejum de quem? De Esther. O povo judeu tinha uma sentença de morte contra eles. Eles seriam dizimados o decreto lá de Amã. Eles seriam dizimados. Mas o que ela fez? Então ela entrou em oração e jejuou 3 dias, olha bem, e pediu que todos os judeus acompanhassem a ela no jejum. Então a nação inteira de Israel, né, entrou em oração e jejum. E o que acontece? Mudou a situação. A forca, olha bem, a forca que a Amã preparou para o tio dela, né, para Mardoqueu, ou Mordecai, conforme traduções, né? A Amã foi enforcado nela. Olha bem, ele caprichou na forca, né? Não sei quantos côvados de altura. Quer dizer, uma forca caprichada. A vingança, o sede de vingança dele era grande, né? E o que acontece, né? Pelo uso de armas espirituais, a situação foi mudada. E a nação de Israel ficou livre. E nenhum foi executado. E Amã, que preparou tudo, que fez tudo, foi enforcado na forca
que ele preparou para Mardoqueu. Então, muda situações. Então, não tem como, né, quem é de Deus, quem confia no Senhor, ficar numa vida choramingando, murmurando, aceitando ser pisado pelo diabo. Verdade é essa, né? Então, Deus nos chama para sermos o que? Guerreiros, né? Ele fala guerreiros, porque ele fala de milícia, ele fala de guerra, então ele tem que usar guerreiros. Seja um guerreiro de oração, né? Ah, mas Deus não está me ajudando. Para com essas coisas, essas desculpas amarelas, né? Essas desculpas de vitimismo, né? Eu vou orar e o céu vai abrir, porque eu vou orar conforme a vontade de Deus. E a situação adversa, a forca que o diabo preparou, ele vai ser enforcado nela, né? Então, né, com ousadia, quer dizer, com a vontade, né, com uma disposição de lutar, de guerra, né, com a intrepidez e pela fé, você muda situações para a glória de Deus. Você muda pensamentos de nação, porque ele diz aqui, para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que é um sofisma? São afirmativas, né? Que parecem verdadeiras segundo a lógica humana, mas se você colocar nos parâmetros de Deus, é algo falso, e todo mundo cai nisso. Mas com o uso de armas espirituais, você anula sofismas, né? Anula os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Porque oramos para que as pessoas sejam salvas. Para quê? Para que as crenças erradas destas pessoas sejam canceladas, anuladas. A verdade é essa. Amém? Estão me ouvindo? Glórias a Deus, né? Que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo toda a obediência, né? Todo o pensamento à obediência de Deus. Então, não seja um vitimista, não seja um conformado com a situação adversa, né? E começou na oração, não vai desistir dela. Foi o que Jesus falou. Que a mulher lá, né, que foi orar, ela não desistiu, ela recebeu não, mas ela continuou, ela perseverou na oração até que a sentença lhe fosse favorável. A cananeia chega para Jesus e fala: Senhor Jesus, a minha filha está horrivelmente endemoniada, né? Aí Jesus faz o que para ela? Primeiro, não dá resposta, né? Depois, na hora que deu resposta, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel, porque Jesus veio para Israel, veio para o povo judeu, não veio para os cananeus, né? Então ela estava alijada do sistema de Deus, mas nem por isso ela desistiu, nem por isso. E ela insistiu: sim, Senhor. Tudo ela foi concordando. E por fim, Jesus falou assim: não, eles tiraram o pão da mesa e lançaram os cachorrinhos, porque os gentios eram tidos como imundo pelos judeus, né? Como cães, né? Pessoas vis que estavam fora dos planos de Deus. O que ela faz? Ela concorda. Ela concorda: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Então, quer dizer, né, ela não desistiu, ela usou arma espiritual de concordância com Jesus e de perseverança até o ponto de mudar a situação dela. E Jesus falou: então vai, filha, já chama ela de filha, pronto, né? Filha, a tua fé te salvou. Vai e seja como você quer. Então, mudou situação. Essa palavra é para que nós venhamos a aprender a mudar situações, para que a gente venha parar de ser mendigo espiritual,
Não há nada que o Senhor não possa fazer, não há impossíveis para Deus, mas Ele quer a disposição de guerra, a disposição de perseverança, de confiança, de fé, né? Que Ele vai mudar a situação a nosso favor, para a glória de Deus. Então, Ele te chama para guerrear, né? Seja um guerreiro de Jesus para a glória de Deus e experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é que você vença todas estas batalhas, usando as armas espirituais que Ele deixou para nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. Creia somente e verás a glória de Deus. Não há impossíveis para Deus. Seja curado, seja transformado, né? E que o Senhor o habilite a usar as armas espirituais e você passe a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nome